aqui presente. Só para avisar que a gente começou a gravar, né? E é importante que quem está participando como ouvinte deixar o microfone fechado para não dar ruído, né? E, ao mesmo tempo, como a gente teve mais de 120 inscritos, quem puder, no momento, deixar a câmera fechada e depois, quando for falar, abrir, para não sobrecarregar, seria uma alternativa para a gente não ter nenhuma instabilidade, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou a Natália Zafra Guetlicher, idealizadora do Mundo Sem Bitucas, e estou aqui com uma equipe maravilhosa que eu gostaria de passar a palavra também para os outros organizadores, para se apresentar e a gente começar a nossa agenda intensa dessa manhã. Então, a gente está com um horário bem cronometrado. Então, hoje é um prazer estar com todos vocês e agradecer a todos que apoiaram, os palestrantes, todo mundo que está aqui. Todo mundo está aqui de uma forma voluntária, muito especial, né? Porque acredita na causa e é uma felicidade enorme. Então, eu passo a palavra para o Ivan, representando o Grupo Linear da Unesp. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui participando desse evento que a gente vem organizando há algum tempo já, né, Natália? E eu estou aqui representando o Grupo Linear, que é o grupo de pesquisas avançadas no setor em inteligência artificial no setor agroflorestal, né? Temos o Matheus e a Flávia aqui também. E uma das ideias do grupo, né, que é importante, que a gente, que é uma das nossas vocações, é fazer a divulgação da ciência. Então, hoje a gente está atacando esse problema aí e fazendo divulgação dessa questão das bitucas. E é um prazer estar aqui, essa equipe é maravilhosa. E agora, quem que vai falar do Lopac é a Nirvana, né, acho? Ou a Jaque. Ou a Jaque, pode ir, fique à vontade. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Jaqueline, a Jaque, né, como me conhece, sou professora aqui da UFRPE, representando o LOPAC, que é o Laboratório de Oceanografia e Poluição de Ambientes Aquáticos. Estamos muito felizes em estarmos realizando esse evento em conjunto com tantas outras parceiras, né, e nesse momento de culminância, né, de tudo que foi pensado nos últimos meses, eu tenho que agradecer a duas pessoas que foram responsáveis por esse link, né? Que é a professora Mônica Costa e a professora Maria Cristina, que me apresentaram o mundo da bituca e me apresentaram a Natália, o IGT, e hoje a gente está aqui fazendo parte, eu e a Nirvana, né? Vestindo a camisa também do evento e desse momento. E a gente também queria agradecer, né? Eu falo em nome do grupo, a todo o apoio que a gente teve, né, de outras instituições, a Abre, a Oceana, a Recolixo, Ciclo Limpo, né, o Grupo de Apoio à Mobilidade Sudeste, a Residual. Então, a todas as outras instituições que puderam nos dar o apoio através do engajamento, né, e que foi fundamental para mostrar que a ciência é realmente transformadora. Tá? Então, um bom evento a todos e a todas. Obrigada. Agora a gente vai começar as apresentações, então eu vou compartilhar sobre o Mundo Sem Bitucas rapidinho e a gente dá a sequência, tá bom? Então, eu não vou mais ver vocês, se tiver qualquer instabilidade, vocês abrem o áudio e me avisem, tá bom? Obrigada. Aí, apareceu aqui, Natália. Ótimo, vou compartilhar. Se eu colocar a tela cheia, vocês estão vendo? Aí, agora sim? Sim. Excelente. Então, brevemente, sobre o Mundo Sem Bitucas, né, que é a busca de um mundo melhor para se viver sem bitucas de cigarro. E é claro que quando a gente fala sem bitucas de cigarro, o ideal é que não tivesse ninguém fumando, porque, consequentemente, também não teria as bitucas no nosso meio ambiente. Então, até estou tentando passar, agora foi?
o Mundo Sem Bitucas nasceu desse incômodo de ver a grande quantidade de bitucas de cigarro nas ruas e calçadas da capital paulista. Isso foi em 2014, quando eu vi um artista no Vão Livre do MASP, o Piauí, infelizmente ele faleceu recentemente, mas ele foi o grande impulsionador desse incômodo, porque antes, eu sou formada em administração de empresa, não percebia nos resíduos do chão. E foi conversando com 2 amigos de meio ambiente, a gente resolveu, por que a gente faz uma página no Facebook para tentar conscientizar o maior número de pessoas possíveis? E foi assim que nasceu o Mundo Sem Bitucas, com a busca de conscientizar fumantes e não fumantes sobre os impactos do descarte inadequado das bitucas, propondo rodas de conversas, palestras, oficinas educativas, mutirão de limpeza, intervenções artísticas, e, consequentemente, depois, essa articulação mais com o setor público para a melhoria de políticas públicas. Então, hoje, o nosso evento ele é muito voltado para o ODS 14, 15 e 17, que fala da vida debaixo da água, da vida sobre a terra e as nossas parcerias, né, para atingimento das metas. Aqui são alguns eventos, de vários eventos que a gente participou já, algumas palestras, oficinas, mutirões de limpeza, mutirão de limpeza tanto em praia como em parques, praças, intervenções artísticas, tudo começou dentro da USP, na EASH, fazendo essa intervenção, mostrando que a bituca, mudando o tamanho dela no rolinho de papel higiênico, como ela estava presente em alguns pontos viciados, né? Foi muito importante, e depois essa replicação em outras universidades. Aqui são algumas formas de financiar o projeto, que é vendendo a camiseta e porta-bitucas. E aqui falando mais sobre o GT Bitucas, como tudo começou. Inicialmente foi a sociedade civil, um grupo de voluntários querendo fazer mutirão de limpeza, postagens no Facebook, até que alguém fez uma provocação. Mas por que a gente não conversa, então, com algum vereador aqui em São Paulo e tenta articular por melhorias de políticas públicas? Eu falei, claro, vamos, mas assim, eu não vou sozinha, vamos junto. Então, a gente foi em várias pessoas, e a gente conversou com 3 vereadores, e quem realmente se engajou na época, lá em dezembro de 2016, foi a ex-vereadora Soninha Francini, abrindo o gabinete dela para a gente conversar. E foi assim que, em junho de 2019, a gente fez a primeira campanha falando sobre a bituca tem lugar certo, que não é no chão. Depois, o nascimento do primeiro seminário de bitucas de cigarro, que teve um requerimento aprovado dentro da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Vereadores de São Paulo. E foi assim que nasceu o primeiro seminário, no dia 22 de novembro de 2019, com o título Bitucas de Cigarro, Cenário, Problemas e Soluções, de forma presencial na Câmara Municipal de São Paulo, com o objetivo de dialogar, ter um diálogo aberto para todos os interessados e corresponsáveis. E foi nesse dia do seminário que a gente entendeu que muita gente não tem acesso a essa informação, não sabia da problemática das bitucas, e nasceu o GT Bitucas, que é um produto do seminário, que é um grupo de trabalho sobre bitucas, para a gente tentar realmente entender a problemática, como que a gente pode entender possíveis soluções, novas articulações, e esse diálogo entre os setores para resolver, e tendo a cidade, inicialmente a cidade de São Paulo, como um projeto piloto. E foi então que a pandemia, já passando aqui, ela surgiu nas nossas vidas, e essa preocupação maior com a saúde, a necessidade de isolamento social, para a preservação das nossas vidas, o nosso GT passou a ser virtual. Então, nossos encontros mensais, sempre na primeira quinta-feira do mês, aconteceram nesses últimos mais de um ano, praticamente, quase 2, conversando de forma virtual, e foi uma maneira de expandir, essa oportunidade de ter um desafio e depois ver a oportunidade de expandir para além de São Paulo, Hoje a gente tem uma rede que vai de norte a sul do país, e é muito gratificante, Mas, falando dos desafios,
essa questão da adaptação da agenda foi essencial para a gente conseguir dar continuidade ao diálogo. Tivemos essa dificuldade da acessibilidade de atingir e conversar com alguns órgãos públicos, e, ao mesmo tempo, a complexidade do tema. E como oportunidade foi essa expansão para além de São Paulo, ajudar na sugestão de reescrita de um projeto de lei, do 499 de 2019, que é sobre o descarte das bitucas de cigarro aqui na cidade de São Paulo, e, ao mesmo tempo, trazendo a pesquisa junto, que é dialogando com os fumantes, entendendo como eles estavam durante a quarentena. Então, a gente fez uma pesquisa sobre quarentena em abril de 2020, depois uma campanha educativa em junho, nas redes sociais de toda a rede, o desenvolvimento do subgrupo de legislação, da PL 499 de 2019, e esse fortalecimento do diálogo. Então, foram mais de 1.200 minutos de dedicação, né, o ano passado, e chegamos, então, em 2021, ainda com a pandemia, e esse aprendizado, né, de continuar dialogando, mas, infelizmente, a gente não teve a reeleição da ex-vereadora Soninha, e então a gente viu que alguns lados ficaram mais enfraquecidos, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu se reestruturar e continuar, e hoje a gente está aqui de uma forma muito feliz, dialogando com todos os setores, no segundo seminário de bitucas, que se chama, né, Bitucas no Mar e na Terra, porque a presença das bitucas está realmente em vários lugares. E gostaria de agradecer, né, todo o apoio do Grupo Linear, da LOPAC, e todos os palestrantes que estão aqui fazendo isso acontecer de forma voluntária. E só alguns números para mostrar para vocês, né? A gente teve até ontem, às 11 da noite, 123 inscritos de praticamente todas as regiões do Brasil. No edital de submissão, a gente também teve mais de 10 vídeos, tendo vídeos de outros países, como, por exemplo, Colômbia, Portugal e Canadá. Então, em todo o evento, a gente tem 7 países, de alguma forma, direta e indiretamente participando. Então, realmente é muito gratificante. Então, para finalizar, e falando da agenda, agora a gente vai passar um vídeo da Soninha Francini, que infelizmente ela teve um imprevisto e não vai conseguir estar aqui conosco ao vivo. Então, gostaria de finalizar a minha apresentação aqui, deixando os nossos contatos, e gostaria da ajuda de alguém para passar o vídeo da Soninha. Obrigada. Parabéns pela apresentação, Natália. Acho que a Flávia vai dividir com a gente o vídeo agora. Olá, eu sou a Soninha Francini, eu sou professora, jornalista, pesquisadora, política, e quero, em primeiro lugar, agradecer às organizadoras e organizadores e às participantes desse seminário, e pedir desculpas por não poder participar ao vivo, ainda que fosse à distância, ainda que fosse desse escritório moderno aqui, que é a cozinha da casa da gente. Infelizmente, eu tive que gravar com antecedência. Eu disse, né, eu sou professora, sou política, eu sempre me considerei política, né? Quando eu saí pela primeira vez do programa de televisão para ser candidata a vereadora, algumas pessoas perguntaram, o que te deu? Você quis entrar na política? Para mim, eu sempre estive dentro da política, na sala de aula, na faculdade, no palco do Teatro Amador, na favela, na vizinhança. Mas, à medida que a gente vai se aproximando, né, e se aprofundando na política, é claro que a sua visão sobre o que é política e como fazer também vai se ampliando e se aprofundando. Então, eu sempre soube que
a função de um vereador, de uma vereadora, é muito mais do que fazer leis, embora seja isso que as pessoas perguntem sempre. Você é vereadora, que leis você fez? É claro que fazer leis é muito importante, e você participar do processo de elaboração, de construção de leis de outras vereadoras e vereadores, né? O processo legislativo, claro, ele não é individual, eu fiz uma lei, mas sim, isso é super importante, isso não é o único papel de vereador, sempre tive isso claro. Existe também o papel super importante de fiscalizar aquilo que já existe, que já está previsto em lei ou em outras normas, mas tem mais ainda do que isso, tem o papel de investigação, de pesquisa, quer dizer, não é só você olhar para aquilo que já existe e ver se está funcionando ou não e cobrar providências, mas e aquilo que ainda não foi instituído, estabelecido, que não está claro, que é muito complexo, que depende de muitas coisas diferentes. Então, você investigar a realidade, as soluções propostas em outros lugares pelo mundo, trazer à tona os novos fatos observados, né, as conclusões da pesquisa científica, isso também tem que fazer parte do trabalho de um parlamentar. E outro super importante é o papel de articulação, quer dizer, como que por meio do seu mandato você consegue aproximar pessoas diferentes, de áreas diferentes, para realmente construir uma transformação, seja na forma de uma lei, seja na forma de outras intervenções na sociedade. E isso tem tudo a ver com o mundo sem bitucas, né? Assim como na política, eu sempre me considerei ambientalista, e à medida que você vai se aprofundando, você descobre mais e mais coisas a respeito das questões ambientais, do nosso impacto, do quanto a gente consome de recursos hídricos em cada coisa, em cada alimento que a gente consome. Quer dizer, primeiro você tem aquela noção mais básica de fechar a torneira enquanto não estiver usando, mas isso vai se expandindo, né? A noção do nosso impacto em termos de consumo de energia, de consumo de água, naturalmente, a nossa relação com devastação ambiental a muitos quilômetros daqui. Então, você vai prestando atenção, seu conhecimento vai mais longe e, ao mesmo tempo, você olha cada vez mais para si mesmo, para aquilo que está perto de você e a sua maneira de participar da transformação. Então, no caso das bitucas, né, o mundo sem bitucas foi super importante para mim, para o meu mandato, nesse sentido, que é de me chamar a atenção, porque por fato a gente está falando de um lixo tóxico. É claro que bituca no chão, bituca na água, bituca no mato está em lugar errado. Mas é pior do que isso, não é simplesmente um volume sólido em lugar errado. E outra coisa, a gente sabe também que um lixinho pequeno multiplicado por milhões é um grande volume. Mas você realmente parar e pensar que são dezenas de milhões de bitucas descartadas de maneira errada todo santo dia. Então, esses insumos trazidos para mim pelo mundo sem bitucas tiveram muito impacto em mim e na minha atividade legislativa, né? Prestar atenção, por exemplo, que a bituca do oceano, ela não saiu só da areia da praia, sai daqui da rua e do nosso sistema de águas pluviais, sai do sistema de esgoto, quando você joga a bituca no vaso sanitário da descarga. Então, como parlamentar, como ambientalista, eu não fiz nem metade do que eu gostaria de fazer. E só o que me resta é continuar fazendo, continuar articulando, investigando, propondo, fiscalizando, agindo, participando do mutirão, quando você me toca convidar, e produzindo, então, essa transformação na sociedade de um modo geral. Cada um tem esse poder, alguns têm um lugar de poder, a gente tem um lugar de fala, né? Alguns têm um lugar de poder com uma influência maior, outros nem tanto, mas cada um de nós é um ponto de influência, cada um de nós pode ser um ativista. Então, mais uma vez, parabéns a todas as pessoas que estiverem participando desse seminário. Contem comigo, onde eu puder ser útil. Obrigada. Muito obrigada, Soninha, por falar, né? Mesmo você não estando aqui, eu sinto você presente.
E gostaria de chamar a professora Mônica da Costa, da Universidade Federal de Pernambuco, para ser a nossa mediadora, iniciando agora as nossas palestras, né, com os palestrantes. Então, seja bem-vinda, professora, e é uma alegria enorme ter você aqui conosco. Oi, obrigada, Natália, pela palavra, né? É um prazer enorme estar aqui nesse segundo seminário. O primeiro eu não pude participar porque era presencial, né? Lá em São Paulo, e a gente ainda não tinha toda essa desenvoltura que a gente tem agora depois de 2 anos de pandemia. Mas, então, hoje a gente está aproveitando que a gente aprendeu, né, a usar esses meios de comunicação e para a gente poder conhecer e reencontrar pessoas que a gente trabalha, que a gente acredita e nas quais a gente aposta. Então, hoje a gente vai ter diversas atividades e a primeira delas, né, como a Natália falou, é uma mesa chamada Reflexões sobre os Impactos e as Possíveis Soluções sobre a Problemática das Bitucas de Cigarro, parte 1. Então, eu vou mediar uma mesa que vai constar da apresentação e discussão de 3 pesquisadores, a Liamar de Abreu Ferreira, da coordenação do Programa de Tabagismo do município de São Paulo, a professora Maria Cristina Barbosa de Araújo, do Departamento de Oceanografia e Limnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lá de Natal, e o professor Ítalo Braga, da Unifesp, que fica aí no litoral de São Paulo. Então, eu vou começar chamando, por favor, a professora Liamar de Abreu Ferreira para começar a sua apresentação e depois a gente vai ter discussões. Então, vocês já podem ir anotando as perguntas, mandando no chat ou guardando para fazerem pessoalmente quando os nossos palestrantes terminarem. Liamar, é com você. Bom dia, acho que estão me ouvindo bem, né? Sim, a gente está te ouvindo bem. Está ouvindo. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês por essa manhã. É um tema muito caro que eu não tinha me atentado e quando eu recebi o convite, me fez pensar em muitas outras coisas que eu não tinha pensado até hoje. E ontem eu fui, até pensei, infelizmente foi muito em cima da hora, mas ontem eu pensei também em chamar a PAVES, que é a sigla, acho que é o Programa do Verde e do Meio. Deixa eu até olhar aqui, que eu tinha até olhado, mas já. Programa Ambiente Verdes e Saudáveis, que faz parte da Secretaria da Saúde e não do Meio Ambiente. E eles cuidam dos ambientes saudáveis no município. E fui falar com eles e foi bem importante, porque foi, infelizmente, eles não... Ah, tem aqui a PAVES presente, que bom, acabei de ver aqui. Porque eles tinham uma reunião com a Helena Zaio, que é a nossa coordenadora das doenças crônicas, e justamente para fazer um planejamento para o município, e cabe exatamente com isso, porque a gente pensou em fazer algum programa para a cidade do município, com as nossas unidades básicas de saúde, nos nossos centros de atenção psicossocial, que são os nossos CAPs, justamente pensando na dispensação da bituca, e vai ser bem interessante a gente conversar sobre isso, fazer um programa mesmo para São Paulo, mesmo não sendo da Secretaria do Meio Ambiente, mas da saúde, que se conversa super bem, né? Então, eu acho que foi bem legal e eles vão tratar sobre esse assunto que eu pedi também, e depois a gente vai fazer uma reunião, e a gente espera estar nessa parceria com vocês, assim, vai ser bem legal. Vou aprender muito hoje aqui, e acho que vou começar me apresentar. Nem me apresentei, né? Eu sou a Liamar, né? Eu sou coordenadora
do Programa Municipal do Controle de Tabagismo. O tabagismo já esteve em vários locais na Secretaria da Saúde. Hoje a gente está na atenção básica, né, na divisão de saúde mental, que também a saúde mental não estava na atenção básica, hoje nós estamos com essa nova divisão. E eu sou psiquiatra e também psicanalista. E eu vou começar, vou pedir para trocar o primeiro slide, porque eu vou começar com vocês mais uma reflexão sobre o programa do tabagismo, e para a gente pensar um pouco e fazer umas reflexões mesmo, antes de começar a apresentar o programa no município de São Paulo. Então, no dia a dia, assim, das práticas em saúde, as intervenções que nós, profissionais da saúde, propomos, acabam reduzindo ou mesmo simplificando as múltiplas dimensões do sofrimento humano, né? A condição da existência humana na sociedade nos coloca o desafio inevitável de lidar com o sofrer do corpo e da mente. E cada indivíduo, né, nós procuramos e experimentamos diversas estratégias na busca de aliviar essas dores físicas e psíquicas. Na história da humanidade, o homem sempre buscou e experimentou substâncias psicoativas que acabaram modificando o seu universo psíquico. O uso e o abuso do tabaco, como parte desse conjunto de iniciativas, é antigo e contribuiu de alguma forma para minimizar o sofrimento humano. A dependência química é um fenômeno, né, complexo, multidimensional, e os aspectos biopsicossociais que são envolvidos nessa dependência sugerem uma abordagem mais completa e interdisciplinar. A dependência é caracterizada como a necessidade compulsiva do uso do tabaco, sendo considerado um processo complexo que envolve uma série de fatores, né, relacionados à farmacologia, a personalidade, o comportamento, os aspectos culturais e sociais. O hábito de fumar é uma patologia complexa, acomete várias esferas da vida do indivíduo, e cuidar dessas pessoas em situação de dependência exige um conjunto de tecnologias e saberes que podem se associar e potencializam a intervenção terapêutica. É nesse sentido que o uso de medicamentos é complementar e potencializa o efeito positivo de outras abordagens e psicossociais, como, por exemplo, os grupos que nós utilizamos, né, terapêuticos para os dependentes. Aqui nós temos, eu ilustrei aqui com esse quadro dos imigrantes, né, do Lazar Segal, que ele faz uma pintura, né, ele usa tinta e no sentido de dar uma profundidade, assim, eu acho bem interessante da profundidade do sofrimento. Então, acho que por isso que eu utilizei, eu acho muito, conversa muito bem com o sofrimento dos imigrantes e do momento que estamos atual. Quando a Soninha fala que ela sempre se considerou política, eu acho que isso eu sempre converso e falo, eu não gosto de política, quando eu escuto isso, né? Esse não gostar de política já é uma posição política. Eu sempre começo conversando com a pessoa que isso é uma posição política, de não gostar e não querer saber, né? Que você se colocar à margem de uma decisão e de um movimento social. Aí vou pedir para trocar o outro, entrar o quadro da Tarsila, falando que as causas que fazem o indivíduo fumar e permanecer no seu vício, né, são múltiplas. Nessa relação de dependência, o próprio indivíduo é convidado a elaborar uma representação acerca desse objeto cigarro. E essa representação sofre grande influência da cultura, dos valores, das crenças, num determinado momento histórico. No caso do tabaco, algumas mudanças culturais importantes têm produzido novas atitudes na população.
pedir para trocar. O avanço da ciência permitiu que o tabagismo fosse reconhecido como uma das principais causas de doenças cardiovasculares e do câncer. E o fortalecimento dessas pesquisas comprovaram os malefícios do tabaco, que ele contribuiu para uma mudança significativa na representação social do tabagismo. Antigamente, as celebridades fumavam em público, havia certo um glamour no gesto de fumar, e nos dias atuais, o cigarro perdeu esse charme, esse status, e passou a ser tratado mais como uma doença e um problema de saúde pública. Se, por um lado, as políticas públicas de controle e prevenção conseguiram reduzir o número de fumantes, a dependência ao tabaco ainda permanece como um problema grave de saúde pública. Aqui a gente tem a Marilyn Monroe, né? Aí, historicamente, depois foi feito vários estudos e foi feito várias denúncias, né? Que os cigarros pagavam somas elevadas para as estrelas, né? De cinema, para passar essa imagem de glamour, né? De um jeito de estar no mundo, né? Que você teria tudo aquilo que a imagem é associado, né, ao tabaco e ao estilo de vida e glamour. E agora eu vou começar a parte de epidemiologia, né? O tabaco, ele mata até metade dos seus usuários, né? Cerca de 8 milhões de pessoas morrem a cada ano das doenças provocadas direta ou indiretamente ao uso do tabaco. Ela é a primeira causa de morte evitável do mundo, né? Os dados do INCA, né, que é o Instituto Nacional de Câncer, mostra que 10% dos fumantes chegam a reduzir sua expectativa de vida em 20 anos. Ele é o principal fator de risco modificável para as doenças do sistema cardiovascular. E ele é a terceira causa de morte por tabagismo passivo. Quase 80% de 1,1 bilhão de fumantes no mundo vivem em países de baixa e média renda. No Brasil, nós estimamos que tem cerca de 20 milhões de fumantes. Agora, vamos multiplicar isso por uma média de 20 cigarros, um maço por dia. Quantas bitucas que a gente não tem sendo descartadas no Brasil e no meio ambiente, né? É bem complexo e temeroso esse impacto para a natureza, né? Então, o tabaco foi, segundo a Organização Mundial de Saúde, recebeu um status de uma doença crônica, né? Uma pandemia no planeta, e também nós temos um CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças. Ele entra no CID como uma dependência química, e portanto, a partir disso, começa a ser pensado no meio de estratégia para combater e sendo a principal causa de morte evitável. Isso é muito importante. Eu vou falar um pouquinho para vocês, só para entender o impacto o impacto no Brasil, né, do ônus do tabaco. O estudo do INCA e do Fiocruz mostram um gasto de cerca de 92 bilhões de reais ao ano do Brasil em custos diretos ou indiretos, né, com perda de produtividade. 50 bilhões, cerca de 50 bilhões com custos diretos ao SUS, né, o Sistema Único de Saúde, mais cerca de 42 bilhões pela perda de produtividade de doenças relacionadas ao tabaco, e 32 bilhões em cuidados de familiares, né, que seria o tabagismo passivo, né? O balanço negativo para a sociedade. Hoje o valor arrecadado
pelos impostos que incidem sobre o tabaco, cobrem somente 10% dos gastos com perdas do país devido ao tabagismo. Então, faz parte da política nacional aumentar os impostos ao tabaco, né? Envolve vários setores, várias discussões, que não é só direto na saúde, mas que impacta diretamente na saúde. Ainda mais agora, né, na pandemia do Covid e o tabagismo, nós vimos que, pode trocar, nós vimos que os fumantes têm maior probabilidade de desenvolver complicações graves, né, do Covid, em comparação com os não fumantes, teve essa maior, apesar de ter essa conscientização, esse temor, esse medo, né, e fez a população pensar. Por outro lado, o isolamento social, ficar mais em casa, aumentando quadros de ansiedade, aumentou o consumo de tabaco, não só o tabaco, mas também como o álcool também. Então, a sociedade, nós estamos pensando em como parar. Houve uma procura maior também nas nossas unidades básicas de saúde para o tratamento, mas também, por outro lado, houve esse aumento e esse impacto também na sociedade, né, no Brasil, em São Paulo, esse aumento de 30%. Eu vou falar para vocês um pouquinho da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Esse foi o primeiro tratado internacional de saúde pública da história, que foi assinado e ratificado em 2005 por 18 países. O Brasil foi um dos segundos países a implementar, né? E hoje, em 2021, nós temos já 182 países que assinaram esse tratado. E qual que é a finalidade desse tratado? Que é proteger as gerações presentes e futuras das devastadoras consequências sanitárias, sociais, ambientais e econômicas geradas pelo consumo e pela exposição da fumaça do tabaco. E pensando nisso e fazendo esse acordo, foi entrado com várias vertentes, né, e várias políticas para que seja protegendo as gerações. Eu acho que a do Bituca entra dentro também desse projeto, que pode trocar da política nacional. Então, a partir dessa convenção quadro, né, foi traçado as políticas nacionais no Brasil, né, que foi considerado um marco histórico para a saúde pública mundial, a Convenção Quadro da Organização Mundial de Saúde. Aí, a partir disso, foi determinadas as adoções de medidas intersetoriais nas áreas de programa, publicidade, patrocínio, advertências sanitárias, sobre o tabagismo passivo, sobre tratamentos de fumantes, que entra no nosso programa, que é nesse tratamento. Foi pensado também no comércio ilegal. Eu não me lembro. Não foi a Soninha, acho que foi... Quem que falou que morava no centro? Foi a Natália? Não, foi... Sim, fui eu. Foi a Natália que falou que morava no centro, né? E tinha muito do comércio ilegal. Uma das coisas que o Brasil se comprometeu foi sobre o protocolo de enfrentamento ao mercado ilícito, né? Hoje no Brasil, todo valor abaixo de R$5 é considerado ilícito, e tem essa cooperação de combater esse tráfico. Então, o Brasil, pensando nisso, o Brasil também é o 6º valor mais baixo de cigarro. Acho que isso reflete também na pesquisa que a Eliana estava falando do doutorado, né, Eliana, dela, que apesar de toda essa política, né, de publicidade, acho que o pessoal mais novo lembra que tinha muita propaganda. Com essa política nacional, foi tirada essas propagandas, foi colocado, não pode ser
comercializado cigarros perto de produtos de criança, balas, doces, tem as fotos que foi colocado de advertências sanitárias no tabaco. Isso reduziu muito. Foi o primeiro impacto importante, positivo, da redução do tabaco. Tem uma queda importante, e aí, mas não é igual em todas as classes sociais. É isso que a Eliana compartilhou, que ela está fazendo esse estudo, e depois acho que é bem legal, né, a gente compartilhar e apresentar isso em algum momento, que hoje a classe média baixa, é onde mais aparece o uso de tabaco. Então, é uma coisa importante para a gente pensar como combater isso, né? Então, essa política nacional faz essas advertências sanitárias segundo as padronizações internacionais, né? Os pontos de vendas longe de doces, brinquedos, evitando assim o estímulo que esse é o mercado que eles procuram, né? Os adolescentes. Agora, com esses cigarros eletrônicos, que parecem mais brinquedos, até os pais é difícil, no meio da bolsa, das coisas, saber o que é, né? Porque eles têm um formato colorido, um formato bonito, e que não parece um cigarro. É um mercado ilegal, não eles colocam, não dá para você saber quanto de nicotina é colocado, né? Teve nos Estados Unidos, no ano passado, ano retrasado também, teve um boom desses cigarros eletrônicos, desses vapers, que aumentou muito. O Brasil, a gente não tem isso, mas aumentou muito o número de câncer pulmonar, né? Yamar, a gente já está chegando no seu tempo. E tá bom. Se você puder arrematar. Tá bom. Então, eu vou pular o próximo, que é o fluxo de informação, que é o Ministério vou rapidinho. O do Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Controle de Tabaco, passa para o INCA, que é o responsável para gerenciar, que passa as orientações para o Estado, que chega até o município. E para falar que eu acho que isso é importante, que o município, uma dos planos de metas nossos é a cobertura de 100% para tratamento de tabagismo nas nossas unidades básicas, que são 469 no município, e com equipe treinada e que possa fazer o tratamento para essa equipe. O tratamento da dependência é um acesso, se dá por processo passivo, a pessoa pode procurar ou ser encaminhada pelo médico ou uma procura espontânea. A base do tratamento é a abordagem cognitivo-comportamental e é centrada em mudanças de crenças e comportamentos que levam a lidar com determinada situação da vida. Nós temos a abordagem mínima, que é feita por qualquer profissional de saúde, que é fumante, se ele é fumante, avaliar o grau de dependência, e a abordagem intensiva, que é locais que seriam as UBSs, específicos para tratamento a quem deseja parar de fumar. Pode mudar. A abordagem intensiva, todos passam em avaliação clínica, médica, tem um apoio, que os grupos de apoio, que é coordenado por 2 profissionais de nível superior, são feitas com 4 sessões iniciais semanais, 2 sessões quinzenais e as reuniões mensais, que é por no mínimo 1 ano. O tratamento medicamentoso, quando é necessário, com adesivos, goma de mascar e medicação. Os benefícios, acho que isso vale a pena falar, que são os benefícios de parar de fumar, são quase imediatos. Em apenas 20 minutos, após parar, a frequência cardíaca cai. Em 12 horas, o nível de monóxido de carbono no sangue volta ao normal. Entre 2 e 2 semanas, a circulação melhora e a função pulmonar aumenta.
Entre 1 a 9 meses, a tosse e a falta de ar diminuem. Dentro de 5 a 15 anos, o risco de AVC é reduzido ao de um não fumante. Em 10 anos, a taxa de mortalidade por câncer de pulmão é cerca de metade da de um fumante. E em 15 anos, o risco de doença cardíaca é igual a um não fumante. Então, isso é muito importante parar de fumar e que aqui eu deixo o meu contato, se tiver alguma dúvida, se eu deixo aberto. E eu queria agradecer e eu dei uma corrida no final. Muito obrigada. A gente aqui agradece demais a você por essa apresentação sensacional. Coisas que a gente sabe, mas não tem bem certeza. Você veio aqui consolidando informações, né, trazendo conhecimentos que a gente até imagina que existem, mas a gente não trabalha com isso todo dia, então tem dificuldade de ver o cenário de forma tão clara, tão contundente, como você colocou, né? Agradecemos demais pela contribuição. Eu tenho certeza que você botou um monte de perguntas na cabeça de todo mundo. Então, a gente pode ir agora para o próximo palestrante, que é a professora Maria Cristina Barbosa de Araújo, da UFRN. Então, professora, é com a senhora. Bom dia, pessoal. Eu fico muito feliz em participar do evento. Gostaria de agradecer a todos os organizadores. Um evento maravilhoso, super importante, dentro da temática que eu trabalho. Então, tudo de bom. Então, eu vou falar um pouco da minha experiência com a questão das bitucas, de lixo marinho, e tentar ser o mais breve possível. Eu gostaria de pedir à professora Mônica que ficasse aí de olho no tempo, porque eu falo muito, e aí eu não quero me exceder bastante. Então, vamos lá. Eu tive um problema de internet aqui, caiu tudo, desconectei, e eu espero que isso não aconteça. Se acontecer, eu peço à minha parceira de trabalho aí, a professora Jaqueline, que dê seguimento, por favor. Então, vamos ver se dá certo aqui. Tá aparecendo? Maria. Vocês? Oi? Oi, Maria, aqui é o Matheus. Bom dia. Maria, você que vai compartilhar, então, ou se você quiser, eu posso compartilhar para você ir falando, explicando, o que você se sentir melhor. Eu vou tentar aqui para ver se vai. Tá bom. Qualquer coisa se... eu tô no background aqui. Obrigada. Vamos ver se Imagina. Vai funcionar aqui. Ficou na tela cheia aí? Está passando? Tá certinho, tá certinho. Ok. Então, eu vou falar um pouco sobre impactos gerais das bitucas na região costeira brasileira, mais especificamente com relação ao Nordeste. Mas antes eu queria fazer assim um pouco, uma abordagem um pouco relacionada com essa evolução do enfoque sobre o lixo marinho. Eu trabalho com lixo marinho há cerca de 20 anos. Aí minhas parceiras de trabalho, a professora Mônica Costa, a professora Jaqueline. Então, aqui no Brasil, os estudos com relação a lixo marinho, especialmente voltados para macrolixo, se iniciaram desde lá da década de 1980, mais ou 1990, mas no mundo todo isso já era mais, assim, começou mais cedo, e no Brasil, por volta de 1980, 90, por aí. E aí foi chegando até o Nordeste, nós começamos a trabalhar, mas o enfoque era basicamente o macrolixo, a questão da análise quantitativa, a questão das fontes, e isso foi modificando ao longo do tempo, se passou a dar atenção a algo que antes era muito, existia, obviamente, mas ainda era muito limitado, muito escondido, a questão do microlixo. Então, o nosso grupo aí começou a trabalhar também com microlixo, então, os pellets, que são essas partículas aí, que me eram totalmente desconhecidas, A gente caminha pela praia e a gente realmente, a maior parte das pessoas desconhece, não visualiza os pellets por uma questão mesmo de desconhecimento, e hoje a gente acaba ficando com o olho muito clínico, você passa na praia, você olha para baixo, dá de cara com os pellets, e aí os outros tipos de microlixo, com as microesferas de polietileno, que estão aí, hoje já está isso já mudando, mas antigamente era muito frequente nos cremes esfoliantes e tal. Então, essa abordagem do microlixo foi uma evolução a partir do momento que se percebeu que o macrolixo se fragmenta cada vez mais e vai ficando ali misturado no ambiente, com todas as suas
consequências. E aí, mais recentemente, o foco passou a ser para o nanoplástico, então isso é algo que, assim, é algo assim completamente disseminado, e há poucos anos tem se chamado a atenção para a questão do nanoplástico. Então, hoje a gente sabe, para surpresa da população, inclusive, que o nanoplástico está lá presente no sal, que a gente consome, está presente na água potável e, pasmem, está presente nos nossos tecidos, como mais recentemente foi detectado aí. Então, é algo assim que vem se evoluindo no conhecimento, na quantidade de pesquisas associadas. Eu, particularmente, não trabalho com nanoplástico, mas existem equipes inteiras no mundo todo que fazem essa abordagem, mas isso mostra a dimensão do problema que a gente tem pela frente. E isso é o que me chama mais atenção atualmente com relação à poluição por lixo, por resíduos sólidos, essa questão da dimensão que a gente tem, com aonde a coisa chegou e para onde nós vamos, né? E, por último, a questão das bitucas, que assim, eu sempre trabalhei com resíduos sólidos, sempre a gente encontra a bituca, mas a gente meio que misturava com tudo, com o macroplástico, e no começo das avaliações do macrolixo, já houve uma época em que se colocava a bituca com papel, classificado dentro do grupo do papel. E aí se passou a verificar que realmente não tem nada a ver, né? A gente, nosso grupo trabalha, já classificava como plástico, e aí, mais recentemente, nós optamos por separar a bituca de cigarro dessa categoria plástico, por conta de vários fatores. A composição é, sim, um polímero sintético, né, produzido a partir da celulose, mas é algo assim que tem uma importância extremamente relevante, quando já foi citado aqui por outro palestrante, né, por outra pessoa, se referindo à questão da quantidade de substâncias tóxicas que a bituca passa para o ambiente. Então, não é só a questão da quantidade, não é só a questão da presença, é a questão também aí da consequência dela. Então, atualmente, a nossa equipe trabalha considerando a bituca como uma categoria isolada em função dessa importância. E o que me chamou a atenção, eu tenho trabalhado, a Mônica, a Jaqueline, a gente tem trabalhado com a questão de poluição por bitucas mais ou menos desde 2017, por aí. E o que me chamou mais atenção para optar por dar essa atenção especial às bitucas foram os dados que a gente consegue coletar, por exemplo, aí nos relatórios da Limpeza Costeira Internacional, né? E a gente observa que praticamente, eu coloquei exemplo aqui de 3 anos, mas praticamente todos os anos as bitucas estão no topo dos itens mais coletados em limpezas costeiras. E isso é algo alarmante, e eu fico sempre pensando, poxa, como pode? A gente tem a impressão, e os dados talvez mostrem isso realmente, que o número de fumantes está diminuindo, mas a gente continua encontrando muita bituca nos ambientes. Então, isso me chamou muita atenção quando eu resolvi trabalhar com bitucas e toda a equipe, não é? Eu acho que foi um ponto, assim, marcante na decisão de trabalhar com bitucas, não é? Então, a gente sempre fala, as bitucas, elas constituem um resíduo pequeno, mas um problema gigante, porque elas meio que têm uma série de características, né, que já foram citadas aqui, a questão do tamanho, a questão da cor, a questão da redução do tamanho dela, que ela vai ficando praticamente invisível quando se mistura com a areia, e isso dificulta todo o processo que a gente tem de produzir um impacto visual, de conseguir fazer um esquema de limpeza que retire esses resíduos do ambiente. Então, as fontes são diversas. Quando a gente fala num ambiente de forma geral, a gente sabe que os espaços públicos, os espaços urbanos, os ambientes todos têm uma quantidade muito grande, e isso tudo se reflete em várias possibilidades de chegada desses resíduos em ambientes outros. Tá? Então, a gente tem que eles são levados pelas chuvas, para os bueiros, pelos ventos, né? E acaba chegando nos ambientes naturais, né? Então, nos rios, no oceano, aí, nas praias, né?
e a gente encontra, então, um problema que é de uma abrangência muito grande e de difícil solução, porque várias fontes teriam que ser atacadas, várias possibilidades, né? Com relação às consequências, a gente poderia passar o resto da manhã aqui falando sobre as consequências da presença desse tipo de resíduo no ambiente. A gente sabe que os ambientes, as areias da praia, por exemplo, são acumuladoras de resíduos, né? São os reservatórios ali de resíduos. Essas bitucas liberam uma quantidade enorme de contaminantes, de substâncias tóxicas, quando elas são encharcadas de água, quando elas ficam ali disponíveis, e isso é algo que a gente ainda está lidando com a questão de como resolver isso, como trabalhar essa questão, né? Então, são vários os fatores, né, que favorecem a presença e a permanência desses resíduos no ambiente. Então, a naturalização do descarte, eu acho muito interessante essa coisa da naturalização. Quando eu estava pesquisando vários artigos, né, inclusive artigos que tinham estudos de avaliação com usuários, e eles falavam assim, nossa, mas é tão natural, a gente fuma, dá um tique assim na bituca e sacode ali, porque é algo que se tornou muito, muito incorporado ao comportamento do fumante. É ele descartar a bituca em qualquer lugar. Então, isso é algo difícil de resolver. Então, a convergência das fontes, como eu já falei para vocês, né? As quantidades geradas, que são enormes, principalmente pelo fato de que não existe o controle da questão do cigarro, do contrabando, então as classes menos favorecidas, elas têm acesso a isso aí, então as quantidades continuam sendo geradas, o tamanho e a cor que dificultam a identificação e a retirada desse resíduo por métodos tanto mecânicos, elas não são retidas pelas peneiras daquelas máquinas de recolher o lixo, e também são praticamente impossíveis de serem retiradas de forma manual, né? Pelos garis que limpam os ambientes, existe essa dificuldade, você tem que revolver a areia para tirar o que está ali, você tem que realmente catar, e isso acaba sendo deixado de lado. Então, a facilidade de transporte, né? A água, o vento, os bueiros, os córregos, os canais, os rios e assim por diante, o baixo grau de degradação, né? Então, tudo isso, e a questão do baixo impacto visual, as pessoas se chocam muito mais quando percebem uma quantidade de lixo nos ambientes relacionados com itens maiores. Então, latas, garrafas, sacolas plásticas, isso impacta muito mais do que a questão da presença de bitucas, principalmente quando elas perdem o seu revestimento de papel e se tornam apenas um filtro misturado ali e descartado no ambiente. Então, isso tem todos esses fatores aqui, né? Além do desconhecimento sobre impactos gerados, porque eu sempre digo que a população, existe uma campanha muito boa relacionada com o problema do fumo, do uso do cigarro em relação à saúde humana, mas existe pouquíssimo em relação à questão ambiental. Então, todos esses fatores, eles convergem para que o problema se torne de difícil solução. Então, a gente tem aqui um diagrama, aí, uma imagem, mostrando todos os impactos que são gerados por bitucas de cigarro em praias, por exemplo. Eu estou falando em praias porque é minha área, né? Eu trabalho com oceanografia, mas a gente sabe que tudo isso tem algo que vem por trás. Então, quando a gente fala, eu cito aqui bituca de cigarro em praias, é porque é uma área de deposição de tudo que vem, tanto do que é descartado localmente, quanto que vem de outros espaços urbanos, né? Então, a gente tem a poluição visual, né? A gente tem a poluição ambiental pela lixiviação de compostos, a gente tem o impacto social, comprometimento de áreas de lazer, risco de ingestão por crianças, diminuição do turismo, a gente tem o impacto econômico, né? Que todo resíduo demanda, você gasta dinheiro público para limpar esses espaços, né? E no caso das bitucas, isso não funciona realmente assim, de forma efetiva. A gente tem os danos à biota, né? Além do risco de ingestão, o risco de intoxicação pelos compostos que estão ali presentes na água. Então,
tem uma coisa muito interessante com relação à poluição marinha, é que até alguns anos atrás se falava sempre em eutrofização, em poluição por metais pesados e uma série de outras substâncias, mas que atualmente tem se focado e descoberto que os corpos hídricos estão repletos de substâncias de uso da população, como antibióticos, cafeína, cocaína, enfim. Então, tudo isso está lá no corpo hídrico, à disposição da biota, né? Impactando toda essa comunidade. E aí a gente tem todo esse leque aí de questões, de problemas, que a gente precisa de realmente, assim, muitas cabeças pensantes para tentar encontrar soluções que possam minimizar o problema, né? E aí eu quis mostrar um pouco, né, de abordagens de bitucas em relação a outros tipos de lixo. Eu selecionei alguns estudos no Nordeste, né, porque o objetivo era falar um pouco aqui no Nordeste, tá? Então, estudos do Ceará, do Rio Grande do Norte, em Pernambuco, Sergipe e Fernando de Noronha. Peguei apenas assim algumas coisas bem recentes, somente para mostrar aqui. Então, são esses aqui, os estudos que foram realizados nesses locais, inclusive aí em Fernando de Noronha, e que, assim, alguns com foco nas bitucas e outros com foco no lixo, de forma geral, mas enfatizando a questão da quantidade de bitucas, tá? Então, aqui, com relação aos resultados, lá no Ceará, as bitucas foram consideradas como uma categoria isolada, porque isso a gente tem visto bastante, quer dizer, alguns trabalhos incluem as bitucas como plásticos e outros trabalhos como uma categoria isolada. Lá no Ceará, foi o segundo tipo de resíduo mais abundante. Em Fernando de Noronha, as bitucas foram consideradas como plásticos, e aí lá em Fernando de Noronha foi observado, uma coisa interessante, que elas foram muito abundantes nas áreas mais protegidas da ilha, onde normalmente são as mais utilizadas, tá? Eles não falaram... Vai precisar dar uma corridinha para terminar. Tá, beleza, estou concluindo, obrigada. Então, foi encontrada aí uma quantidade muito grande, relacionando as bitucas realmente aos usuários do local, né, mostrando que as pessoas realmente ainda não têm essa consciência. Em Sergipe, as bitucas foram consideradas como plásticos, e também o segundo item mais abundante. E aqui no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, as bitucas foram consideradas como uma categoria isolada. Foram analisadas 4 praias no Rio Grande do Norte, 4 praias em Pernambuco, todas praias turísticas, e as bitucas sempre ocorrendo e fazendo parte entre 30% e 40% do lixo encontrado nessas praias, mostrando aí que é um problema assim diverso e que é abrangente em vários locais dos litorais. A mitigação do problema, já estou concluindo, tá? Então, algumas sugestões aqui: controle e fiscalização do processo de produção do fumo, tá? Desde o processo de produção do fumo, tentando minimizar a contaminação dos recursos hídricos e proteger os agricultores, que são muito penalizados durante o manuseio, né? Aumento dos impostos sobre a comercialização do cigarro e combate ao contrabando, campanhas educativas sobre os riscos do tabagismo, não somente para fumantes, mas também para o ambiente, na forma de promover o desestímulo ao consumo, e a proibição irrestrita do fumo em espaços públicos, através da aplicação de multas em caso de descumprimento, tentando, dessa forma, a proteção da biota, a redução dos gastos para a limpeza e a redução de doenças relacionadas ao fumo. Então, era mais ou menos isso, basicamente isso que eu gostaria de falar para vocês, e fico aberta depois aos questionamentos. Obrigada. A gente agradece demais a excelente apresentação. Desculpa aos palestrantes, que a gente está sendo assim, está fazendo todo mundo correr no final, mas é que o assunto é tão bacana, é tão interessante, a gente está tão envolvido, que acho que os palestrantes também estão entusiasmados de estar aqui trazendo uma contribuição tão importante para a gente diversificar, né, nosso conhecimento sobre bitucas e conseguir dialogar melhor as diferentes áreas para que a gente consiga avançar, né, no combate a esse problema. E fechando essa primeira parte do ciclo de apresentações, a gente chama o professor Ítalo Braga, da Unifesp, para justamente, né,
emendar no que a professora Maria Cristina estava falando, da necessidade da gente conhecer a toxicologia desse poluente. Professor Ítalo, por favor. Muito obrigado, Mônica. Penso que vocês têm meu áudio aí, me confirmem se não tiverem. Sim, estamos te ouvindo bem. Obrigado. Quero agradecer o convite aí a toda a comissão organizadora. Não vou me atrever a dizer os nomes, porque senão vou ser injusto e esquecer alguém. E parabenizar a iniciativa, que já não é nova, né, desse coletivo, que é o Mundo Sem Bitucas, em promover a difusão dessa informação acadêmica que, a meu modo de ver, é extremamente valiosa para a sociedade em geral, porque eu acho que só uma sociedade esclarecida pode estar protegida, né, dos desmandos aí da gestão, da política, que, em última instância, e de novo aqui, eu não vou, obviamente, politizar o debate, mas, em última instância, eu quero crer que toda essa problemática, né, que a gente enfrenta, do ponto de vista ambiental, e não só circunscrito à questão das bitucas, toda essa problemática que nós enfrentamos, nada mais é do que uma consequência da gestão falha, ou da gestão corrupta, ou da gestão incompetente, que a gente vem tendo aí, do ponto de vista das questões ambientais do nosso país, né? Então, meu nome é Ítalo, como a Mônica já falou, sou professor aqui da Universidade Federal de São Paulo, hoje estou como vice-diretor do Instituto do Mar, coordeno um programa de pós-graduação, e nos últimos 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, eu tenho me dedicado a investigar um pouco dos efeitos, né, tanto da ocorrência como dos efeitos ambientais resultantes da contaminação por resíduos sólidos, né? E, de novo, no meu modo de ver, e me desculpem, é um modo de ver marxista, né? O problema dos resíduos sólidos é muito mais um problema das corporações e da falta de uma solução política do que um problema do hábito das pessoas. Não estou querendo minimizar a importância da educação, né, para que a gente possa aí ter uma população mais consciente e que reconheça os impactos que esses resíduos podem causar nos ambientes, de modo a fazer um descarte mais adequado dos seus resíduos. Mas isso também é política pública, né? Isso também é política pública. Eu lembro que eu fui criado, eu já sou jovem há mais tempo do que a maioria da plateia aqui. Lembro, né, que quando eu era criança, jogar papel de bala no chão não era uma atitude condenável. E aí muita campanha, muita participação de organizações não governamentais e até, em certa medida, a participação de entes públicos, né, promoveu uma conscientização nesse sentido. Então, é óbvio que hoje muitos comportamentos que eram comuns, e nem digo só na questão ambiental, né, em várias questões, muitos comportamentos que eram comuns e tolerados pela sociedade há 10, 15, 20 anos atrás, não são mais. Então, nesse conceito, eu penso que o Mundo Sem Bitucas realiza um papel fundamental, que é de difundir esse conhecimento para que, assim como o papel de bala, a bituca seja encarada como um resíduo altamente perigoso. E o meu altamente perigoso aqui não é, de forma alguma, um eufemismo, né? Como as pessoas que me precederam aqui já mencionaram, a fumaça do tabaco pode conter de 5 a 7 mil substâncias químicas diferentes. E aí, num determinado momento da história da indústria do cigarro, optou-se por incluir um filtro, hoje majoritariamente constituído de um material chamado acetato de celulose, que retém uma parte dessas toxinas, evitando assim, ou minimizando, o percentual de substâncias tóxicas que seriam inaladas pelo fumante. De modo que hoje, mais de 95% dos cigarros, dos 5 trilhões de cigarros consumidos anualmente, são cigarros com filtro. O que gera
um resíduo que eu costumo falar com meus alunos que é uma bombinha tóxica. Ora, é um dispositivo, é um material, é um resíduo de um pouco mais de 1 centímetro, 1,5 centímetros, fibroso, com altíssima capacidade de reter muitas das substâncias químicas, 7.000 a 5.000, como já falei, que estão presentes aí na fumaça do cigarro. E aí, quando esse material é descartado no ambiente, naturalmente, essa carga de substâncias químicas é levada junto, né? E aí, uma parte dessas substâncias vai se desprender desse filtro fibroso, né? Seja para o solo, seja para a água, onde quer que esse resíduo atinja. E foi exatamente pensando nisso que nós elaboramos um projeto de pesquisa e logramos êxito em conseguir um financiamento para estudar aqui em Santos alguns aspectos ligados à bituca de cigarro. O nosso primeiro passo foi dado com o apoio de uma organização não governamental que atua há quase uma década aqui em Santos, que se chama Instituto Mar Azul, que nos ajudou a realizar um trabalho sazonal, né? A gente queria entender em que época do ano tem mais bituca. Será que é no verão, quando tem mais turistas? Será que é no inverno, no outono? Então, com a ajuda do IMA, né, do Instituto Mar Azul, nós realizamos um projeto que a gente batizou de Ciência Cidadã para identificar o microlixo aqui nas praias de Santos, fizemos uma grade amostral e obtivemos aí os primeiros resultados do estudo, que permitiram identificar aí temporalmente, não só como as bitucas, mas como os resíduos sólidos variam, a ocorrência de resíduos sólidos, né, incluídos dentro do microlixo, variam aí dentro, ao longo das praias de Santos. E aí nós percebemos que, nas campanhas, a bituca estava ali, entre primeiro e segundo lugar, né? Nós considerávamos as bitucas como um resíduo individual, né? Nós nunca as consideramos como plástico, e ela sempre estava ali em primeiro ou segundo colocado. Então, aí a gente tem um problema relevante. E aí, a nossa segunda pergunta foi: as bitucas, uma vez que elas caem na água do mar, elas flutuam ou elas afundam para o sedimento? Parece, talvez para alguns de vocês, uma pergunta boba, sem muito sentido, mas na verdade não é. Porque a gente precisa saber qual compartimento ambiental e, consequentemente, quais organismos vão ser potencialmente afetados pelas substâncias tóxicas liberadas pelas bitucas. Ora, se as substâncias tóxicas são liberadas na água, os efeitos que a gente espera encontrar, os efeitos danosos que a gente espera encontrar sobre os organismos são uns. Se a bituca afunda e fica em contato com o sedimento, os efeitos que a gente espera encontrar são outros. Então, a gente fez experimentos, descobrimos mais ou menos quanto tempo a bituca flutua, né, de 3 a 5 dias antes de afundar, e aí partimos para investigar a toxicidade dessas substâncias. Ora, agora que a gente sabe que as bitucas estão entre primeiro e segundo lugar, ou seja, a gente tem uma ideia da quantidade que elas ocorrem nas praias. Depois a gente ficou sabendo quanto tempo ela passa na água e passa no sedimento, foi possível para a gente desenhar experimentos com organismos de laboratório para investigar a toxicidade dessas bitucas. E pasmem, gente, algo em torno de 1/100º a 1/1000º de bituca, é como se você pegasse uma bituca e dividisse em 100 ou 1000 pedacinhos. Pois bem, um único desses pedacinhos é suficiente para causar impactos bastante significativos sobre os organismos que nós testamos em laboratório. Ora, se a gente observou isso no laboratório, é muito possível que essa toxicidade, né, no caso aí o organismo que a gente testou, ele sofreu redução da sua fertilidade. Considerando, então, que os experimentos mostraram esses resultados e considerando a grande quantidade de bitucas que chega na água do mar, nós concluímos que, muito provavelmente, esses resíduos estão gerando uma toxicidade sem precedentes sobre organismos marinhos que vivem tanto na água quanto no sedimento. Então,
não é uma bituca, gente. É 1/100º ou 1/1000º de bituca, dada a quantidade de substâncias tóxicas que tem ali, é suficiente para causar danos bastante severos sobre a sobrevivência e outros aspectos da vida de organismos marinhos. Então, hoje em dia, é praticamente pacificado, o que é que eu quero dizer? Não há mais dúvidas de que a bituca é um resíduo que causa relevantes impactos nos ecossistemas costeiros, né? Sobretudo, foi aonde eu estudei, sobre organismos aquáticos. Perfeito. Entendendo isso, penso eu, que a gente precisa tentar procurar uma solução, né? E certamente a solução passa por educação, instalação de bituqueiras, campanhas anti-tabagismo, né? Que já são muito eficientes no Brasil. É importante que se diga, né? O tabagismo no Brasil, nas últimas décadas, reduziu drasticamente. Por outro lado, ainda existe uma parcela grande de fumantes na população, e o ideal é que a gente busque, né? Tenha como meta zerar essa doença no Brasil, né? Me refiro ao tabagismo como doença, até aproveitando os aprendizados que eu já tive aqui da primeira palestrante. Pois bem, um outro aspecto importante é que, como as bitucas geram um passivo ambiental tão grave, o responsável pela atividade econômica, penso eu, que o responsável pela atividade econômica ligada ao uso de bitucas, esse responsável, ele deve pagar compensações ambientais. Bom, como a gente pode fazer para que uma Secretaria de Meio Ambiente, uma prefeitura, um governo do Estado, um Ministério do Meio Ambiente, um governo federal, possa exigir das empresas do setor do tabaco uma compensação ambiental? Nós só vamos ser capazes de fazer isso se nós identificarmos com muita clareza o percentual de bitucas que está dentro do lixo e o risco desse tipo específico de lixo para o ambiente. Assim, um economista ambiental poderá calcular o valor do impacto ambiental causado por essas bitucas e, assim, esse custo deverá ser repartido com as empresas da área do tabaco, né, através de leis municipais, estaduais ou federais que sejam implementadas, né? Hoje, nós já temos os mecanismos políticos para tornar isso possível, né? Existem aí leis em vigor na área da logística reversa que podem simplesmente ser aplicadas. No entanto, o que a academia pode proporcionar? Pode proporcionar os dados. Qual a parcela do lixo é bituca? Considerando as marcas de cigarro dessas bitucas, quantas não são possíveis de ser identificadas? Quantas são marcas comercializadas pela Souza Cruz? Quantas são marcas comercializadas pela Philip Morris? Quantas são marcas que entram no Brasil por contrabando? Esses dados, eles são fundamentais. E aí, nesse aspecto, eu até me afasto da questão da zona costeira e vou para a cidade. Agora, nesse momento, nós estamos fazendo um monitoramento na cidade de Santos, não mais na praia, ruas, avenidas, praças, né? Exatamente tentando levantar esses dados a respeito da quantidade, do percentual e das marcas, para que os entes públicos tenham essa informação disponível, e aí saem os cientistas e entram os advogados, né? Entram os políticos, para que possam discutir leis e estratégias regulatórias que possam minimamente fazer essa compensação ambiental ou essa política de logística reversa acontecer, né? Percebo aqui que estou a 1 minuto de completar os meus 15 minutos de fala, então eu me despeço, me colocando à disposição aí para quaisquer dúvidas e esclarecimentos. Novamente agradeço a oportunidade e repasso a palavra para a organização. Muito obrigado. Ítalo, muito obrigada pela sua intervenção sensacional, que foi realmente
um fechamento, né, que deu uma circularidade a essa mesa, né, porque você pegou o assunto da Cris, falou do seu e retornou ao assunto da nossa primeira palestrante, ficou excelente. Muito obrigada por todas as suas provocações, né? Então, espero que todos tenham se sentido provocados. E a gente agora vai para um intervalo. Depois do intervalo, teremos a participação dos nossos convidados internacionais, que a gente já passou aí no chat. Espero que todos voltem para fazer perguntas, assistir as palestras e continuar participando, né, nesse debate que está super interessante. Devolvo a palavra para o Matheus e para a Natália, para eles fazerem, então, o fechamento dessa primeira parte e informarem os tempos aí que a gente vai ter. Natália? Oi, Jaque. É importante dizer que temos um intervalo de 10 minutinhos, né? 10h30 a gente volta, já com a segunda parte, como a Mônica comentou, com os palestrantes internacionais. Então, aproveitem, gente. Vai para ir no banheiro, tomar um cafezinho, uma água e rapidinho a gente já volta, tá bom? Obrigada, espero vocês daqui a pouquinho. Pessoal, um bom intervalo para vocês. Muito obrigado pelas palestras, obrigado pela intermediação, Mônica. Todas incríveis, Liamar, Maria e Ítalo. Né? Como a Mônica bem colocou, eu também estou cheio de perguntas aqui, estou ansioso para a mesa redonda. Obrigado pela presença de todos até então e um bom cafezinho a todos vocês, viu?